ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Vocês se lembram da época que a gente ficava nos fóruns discutindo sobre qual browser é melhor? Opera, Firefox, ou a galera brigando, né, contra o Internet Explorer? Bom, o Andreas Gal, que é ex-CTO da Mozilla, ele publicou faz um mês e pouquinho aí um texto falando que basicamente todos os navegadores estão mortos, né? Só vai sobrar agora o Chrome, que é o vencedor dessa guerra dos browsers, e o Safari, porque tem aquela posição dele ali muito bem estabelecida, principalmente por causa do iOS. Hoje a gente vai lembrar essa época, as discussões que a gente tinha, os browsers que a gente testava, e a gente vai falar um pouquinho também sobre os argumentos do Andreas. Começamos depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails, se você não quiser acompanhar, pode pular o episódio para 20 minutos e 40 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Igor Tavares, ele é comerciante e mora em Natal, Rio Grande do Norte. Fala galera, ouço o Tecnocast desde que ele tem esse nome e sempre gosto dessas discussões sobre um futuro que espero que seja próximo. Sou comerciante na minha cidade e vendo material de telecom, de antenas de TV e celular até antenas para internet, via rádio e equipamentos de ponta a ponta e gerenciamento de pequenas redes. O e-commerce com o meu material é bastante forte e devido a impostos e custos de logística, meu comércio é em Natal, comprar na internet é quase sempre mais barato. Já montamos um e-commerce, mas ainda é difícil competir, por enquanto eu oriento bem meus vendedores. O produto que eu vendo é de nicho e tem muitas especificações. Sempre explico que a gente não vende produto, a gente vende solução. O cliente chega ao estabelecimento com um problema e através dos equipamentos que a gente vende, resolvemos o problema apresentado. Conhecer bem os equipamentos e saber explicar bem a diferença deles para o cliente é fundamental. Isso ainda acho um diferencial para a loja física, mas que com certeza vai ter uma alternativa online para isso, se é que já não tem. E pelo menos na minha área, tem muita informação errada na internet. Já cansei de explicar para o cliente que o que ele quer não funciona como proposto online, mas ele leva o material, depois de alguns dias, chega dizendo que realmente não deu certo. Obrigado e continue com um ótimo trabalho, abraço. Tem coisas mais específicas, né? Acho que no episódio a gente tava focando mais em varejo, em roupa, sei lá, eletrônico, que nem eu falei, virou uma commodity online, ou agora produtos de mercado até. Mas realmente coisa muito específica assim, relacionada à tecnologia, que você tem que saber qual equipamento que vai funcionar com qual outro equipamento. É coisa que é mais fácil para a massa, pelo menos, ir numa loja perguntar, né? Eu lembro que quando você tava decidindo lá os microfones que a gente ia usar no Tecnoblog Podcast, Nossa. Você foi numa loja lá e testou vários microfones, o cara te ajudou. Eu lembro dessa história. Sim, eu peguei alguns lá. Depois eu pesquisei online e vi que não foi a melhor escolha. Ok, temos um contra-exemplo. É porque, na verdade, assim, eu fui numa loja de instrumentos musicais lá em São Paulo, a Made in Brasil, né, tipo, uma das maiores. E eu já comprei bastante coisa ali, né, comprava na época. Só que microfone, cara, é uma coisa cara e os modelos que chegam no Brasil também chegam bem mais caros do que lá fora. Eu acabei comprando 2 microfones direcionais, assim, dinâmicos, que pra gravar voz, o melhor era você ter condensadores. Só que também o lugar que a gente tava ali tinha barulho da 23 de maio, tinha várias questões assim pra resolver, né? Enfim, ele serviu bem a gente por um tempão, mas no modelo que a gente tá hoje em dia já não faz mais sentido. A qualidade desses que a gente usa hoje são bem melhores. Próximo e-mail do Renato Doná, ele tem 31 anos, é profissional mobile, publicitário, não praticante. Fala galera, acho válido todos os argumentos a favor do fim do varejo, mas uma coisa que muito me incomoda nas compras online e por isso evito ao máximo usá-las é a entrega. Não são todas as lojas que dão opção de retirada em loja física. E se eu tenho que ir até a loja, eu vou e negocio um desconto, coisa que nem sempre pelo site é possível. Quando eu compro algo, quero o produto naquele momento, não tenho paciência para esperar pela entrega, principalmente por depender de correios que atualizam o status da encomenda com endereço não localizado ou remetente ausente e ficam adiando a entrega. Isso é um problema mesmo. O dia que a qualidade da Amazon Brasil estiver boa, eu posso até pensar no caso. Mas enquanto isso, prefiro continuar indo até a loja. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Bom, tem alguns pontos aí que a gente pode discutir, né? Por exemplo, a questão de não oferecer retirada em loja física. Eu vou dar um ponto de vista agora dos pequenos lojistas online, vai. Não retirar em loja física
muitas vezes é uma opção de segurança, porque você está revelando onde está o estoque da empresa e não tem nenhuma preparação ali de, sei lá, sistema de segurança ou de um segurança monitorando a loja, não tem lojas ao redor, né? Estoque geralmente às vezes é uma sala num local ali, um galpão, né? Então é mais complicado esse negócio de retirar em loja física, o pessoal não tem a logística preparado para isso. Então eu acho que faz até sentido não ter retirado em loja física. Mas se você mora perto da loja, pelo menos em capitais, né? Por isso, se a loja, o estoque da loja tá em São Paulo, geralmente eles oferecem opções, por exemplo, motoboy, aí você não depende do correio, né? Então aí também vai do lojista pensar em como otimizar a logística deles, assim. Quanto a querer o produto naquele momento, eu também sou assim, mas quando você fala de preferir ir na loja para negociar desconto, eu acho que é aí que vem a contradição, porque geralmente quem compra online compra porque é mais barato, e quem compra offline prefere pagar mais caro para pegar na hora, né? A lógica, na maioria das vezes, é assim que funciona. Então tem que ver também onde ele mora, né? Ele não falou onde ele mora aqui. Pra quem mora no Nordeste, geralmente é um problemaço comprar em loja online. O frete de uma camiseta, sei lá, fica R$60, né? Eu via isso pela Tecnostore. O cara comprava uma camiseta de 49 e, aliás, não comprava porque o frete era mais caro que a camiseta. Mas pra quem mora aqui no Sudeste, que é mais próximo, ou no Sul, né, nessas regiões mais próximas aqui, acaba compensando, às vezes, a logística mais barata aqui. E a Amazon, a gente tem que sempre lembrar que a Amazon oferece lá o Amazon Prime, eles dão entrega de graça rápida, né, pra quem for assinante, e de fato o serviço é muito bom, todo mundo elogia mesmo. Agora tem serviços de entrega, sei lá, em 2 horas, mas a gente tem que lembrar da logística dos Estados Unidos, né, acho que não depende só da loja, né, depende muito da infraestrutura que a gente tem. A gente tem uma infraestrutura aqui que é muito baseada em, sei lá, em rodovias, então, vamos transportar coisas por caminhão. Nos Estados Unidos eles têm uma puta rede ferroviária para transportar, então, sim, obviamente, trem, o frete fica muito mais barato, dá pra transportar muito mais coisa, então é uma coisa que a Amazon consegue fazer, e fora que, né, durante todo esse tempo nos Estados Unidos os caras montaram uma rede de distribuição absurda, eles têm pontos de distribuição espalhados pelo país em locais bem estratégicos. E sem contar que, assim, a questão do país também, né, o Brasil é um país muito grande, territorialmente falando. Estados Unidos também, é até maior que a gente, mas os Estados Unidos, você tem, por exemplo, na costa oeste, você tem a Califórnia, que é o maior estado. Acho que o PIB da Califórnia, como é que era a comparação? O PIB da Califórnia dava quase o PIB do Brasil, tipo, uma coisa assim. Tipo, todas as empresas de tecnologia estão lá, né? É bizarro. E só que daí, na costa leste, você tem Nova York, sabe? Então, os Estados Unidos é um país que ele é muito mais... Como é que eu posso dizer isso? A economia é mais dissipada pelo país, apesar de ter, né, esse caso da Califórnia. E aqui no Brasil, não. Aqui você tem um centro, né, um grande centro comercial que é São Paulo. Você tem algumas cidades apontando aí também, tem outras, né? Rio de Janeiro, Curitiba, BH, né, que também são alternativas até para startups agora, só que estão todas aqui, né, todas concentradas aqui na região Sudeste, Sul. Então o pessoal que mora no Norte, que mora no Nordeste, tipo, sofre muito com isso, né, porque questão de infraestrutura para chegar até lá, não tem nada, né, isso é um problema, assim. Lá nos Estados Unidos eu acho que essa distribuição de grandes centros comerciais acaba forçando até o país a investir mais nessa infraestrutura, né? Aqui no Brasil a gente fica mais concentrado, isso é um problema também. Sim, quando você vê as cidades mais populosas, sei lá, não precisa chegar muito longe, vê, sei lá, uma imagem noturna que a NASA fez do planeta Terra. Você vai ver o Brasil, tá lá, tipo, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo aceso, né, uma coisa. E aí, lá mais pro interior do país, lá quando passa de norte, nordeste, é uma coisa meio apagada, assim. Estados Unidos não, né? Estados Unidos tem vários polos, tem Nova York de um lado, tem toda a Califórnia do outro lado, no meio, aí você, tipo, no meio do país você encontra Chicago, aí lá embaixo, lá, tem o Texas, né? Porque tem Houston, Dallas. Atlanta, então é uma coisa... É muita coisa. É uma coisa muito mais espalhada, de fato. E assim, eu tô falando tudo isso porque, assim, você pensa com a cabeça de uma empresa que tem que se preocupar com o centro de distribuição. Bom, aqui no Brasil a maior parte, o grosso, fica aqui no Sudeste, né? Então, agora, num país que é tão distribuído assim, as empresas são obrigadas a fazer centros mais próximos de onde tem demanda, né? Para poder entregar mais barato, com mais agilidade. E aqui no Brasil acaba não tendo isso, né? Acho que não compensa por vários fatores, né? A demanda é menor, o problema de infraestrutura, né? A empresa se estabelecer lá é mais complicado, enfim, é um Brasilzão, né? A gente sabe como é que é. Pois é, e vamos pro próximo e-mail, que é do Wagner Alves.
E ele diz assim: olá, como estão? Ouvindo o episódio 69, eu lembrei de um site que, óbvio, não lembro o nome, usei em 2001, 2002. Nossa. Nele você criava um avatar com várias medidas do corpo e podia colocar algumas peças de roupas pra ver os looks. Talvez era algo com algum link da Macy's ou algo assim. Bom, faz tempo pra lembrar, dava até pra simular a barriga no avatar. Usei muito para, entre aspas, experimentar suéteres que nunca comprei. Atualmente, a loja que não patrocina o Tecnocast usa um sistema que chamaram de Fit Finder para escolha do tamanho das roupas. Você informa a altura, peso, tamanho do abdômen por 3 modelos: mais reto, médio ou eu não sei, e mais curvado, que foi a forma que acharam de te chamar de gordinho politicamente correto, né? Cara... internet. Também temos que escolher quadril e idade. Para mulheres, ele pede também o tamanho do sutiã. Por último, perguntam que tipo de ajuste você gosta, do mais justo ao mais solto. Então ele sugere um tamanho daquela peça e a porcentagem de chance de você ficar satisfeito. Tudo isso, entre aspas, com base nas compras de milhares de clientes semelhantes. Minha irmã disse que funciona, eu ainda não comprei nada por lá. Grande abraço. É uma estratégia aí, né? Sim, tecnologia. Tem outra loja de calçados que também não patrocina o Tecnocast. Quando você vê a página do produto, tem lá, né? O que os usuários acharam daquele produto, né? E tem lá, apertado na largura, ou largo na largura, apertado no comprimento. E aí você tem uma ideia de como que é a numeração daquela empresa. Por exemplo, então, Adidas eu sei que tem uma numeração normalmente menor, então eu compro um número maior. Então, é uma coisa que ajuda muito, de fato. A All-Star, acho que tem um Converse, né? Ela tem uma forma um pouco maior, então eu compro um número menor com eles. Só que eu descobri isso procurando tabelas de medidas na internet que comparavam o tamanho de várias marcas, né? Então eu fui vendo, essa aqui é um pouco maior, essa aqui é um pouco menor. Foi aí que eu descobri qual número eu precisava comprar online, assim. Uhum. É porque na conversão, né, normalmente vem o número americano ali e as empresas convertem pro número brasileiro. Então, sei lá, 7,5 S vira 38, 39. Daí, só que a outra empresa vai, não, o 8 é o 38, 39. Não, peraí, 7 é o 38. E aí fica totalmente essa despadronização entre as marcas, né? Enfim, tem que fazer essas tabelinhas, não tem jeito. Próximo e-mail do Bruno Orlandi, tem 24 anos, é desenvolvedor de software. Fala, galera do Tecnocast. Referente ao episódio 69, se as lojas físicas vão morrer, tenho 3 histórias pra compartilhar. Tá as 3 aqui, Rigo? Você filtrou? Não, eu escolhi a mais legal aqui. Tá. Outra história é de um amigo meu cujos pais têm uma loja física em um shopping. A loja é de uma franquia de roupas mais caras, ou seja, não vende roupas populares. Um dia, a marca da franquia decidiu abrir uma loja online. Resultado, a loja dos pais do meu amigo teve uma queda de 50% no faturamento logo no primeiro mês após o lançamento da loja. Caramba! Não, é muito impressionante esse número, cara. Puta, e pior que, tipo assim, imagina o quanto que não gastaram pra fazer essa franquia, né? Porque de loja chique. E é tipo, o cara investiu na marca, né? Então, putz, eu tenho dinheiro aqui, acho que eu vou abrir uma loja dessa marca. E de repente a loja decidiu que, acho que a gente devia fortalecer o nosso online. Só que aí o franqueado fica tipo, e agora? Bom, vamos continuar aqui. Eles contam que já tiveram clientes que entraram na loja, provaram a roupa, mas não compraram e saíram dizendo da loja: vou comprar na loja online, pois é mais barato. Puta, que raiva, cara. Ou seja, o cliente pode experimentar a roupa na loja física e comprar online pagando menos. O cliente só não sabe que quando ele compra online, o dinheiro dele não vai para aquela loja, mas sim para a marca. Fazemos a mesma coisa com eletrônicos hoje, né? Vamos até uma loja, experimentamos o celular e depois compramos mais barato pela internet. Pois é. Eu tava vendo, essa semana saiu a notícia da compra da FENAC Brasil pela Cultura, né? E a FENAC, ela é muito conhecida por ter lojas em pontos muito fortes, assim, pontos de alto movimento e alto custo também. Então, por exemplo, você vai no meio da Paulista, tem uma FENAC, bem grande, por sinal. Só que a FENAC costuma praticar preços mais altos. Não é muito atrativo você comprar lá. Só que as lojas são muito boas. Eles deixam fone de ouvido lá, então você pode testar o fone de ouvido. E eu vi muitos comentários de pessoas que, de fato, elas vão na FENAC, é uma loja boa, ok, legal, mas eu vou comprar agora. Só que eu não vou comprar na FENAC, porque tá caro. Então eu vou pesquisar na internet. E fatalmente não vai ser a FENAC que vai ter o melhor preço. Então ele acaba comprando em outro lugar. Acho que não é muita surpresa, inclusive, que a FENAC tá mal das pernas aqui, né? Então talvez futuramente valha a pena manter esse modelo de lojas sustentado pelas próprias lojas, né? Mas só como um espaço para provar as coisas, para ter a experiência com os produtos, né? Ou não, você pratica o mesmo preço do online naquela loja física. Não sei se vai compensar a operação, né? Mas, enfim, realmente complicado essa questão aí.
A gente também separou alguns comentários. O do Marcos Araújo diz o seguinte, ó. Minha maior motivação para comprar pela internet não é praticidade, né, ou preguiça, mas sim preço. Geralmente eu pesquiso nos shoppings o que eu quero, mas decido pela internet porque mesmo com o frete, no fim das contas sai muito mais barato, principalmente produtos da área de tecnologia. Às vezes também compro pela internet e solicito a retirada em loja física, que não cobra o frete e sai mais barato a preço de loja virtual. Se o produto que eu quiser estiver o mesmo preço ou só um pouco mais caro na loja física, eu dou preferência para loja física. Agora, claro que o fator urgência também pesa muito nessa conta. E quase sempre, quando há urgência, a preferência é indiscutivelmente pela loja física. Sim. E aí ele cita alguns possíveis contras em relação à loja física que eu achei que vale a pena. Valor do estacionamento ou do transporte público, táxi ou Uber, filas de espera para pagamentos no caixa, atendimento que não é incomum ser ruim, pouca variedade, preço alto, tempo gasto maior do que a internet, tendo em vista o trânsito, espera pelo atendimento, etc. E já as lojas online ainda sofrem um pouco de preconceito, já que se paga com cartão de crédito por algo que o comprador ainda não viu pessoalmente. Tipo, e se vier um tijolo pelos correios? É. Muita gente ainda tem receio por histórias como essa, sobretudo pessoas de idade mais avançada. Há prós e contras nas duas modalidades, e eu acho que a loja física ainda tem seu espaço e valor sim, mas acredito cada vez mais no aumento da relevância das lojas online. A praticidade, a facilidade de comparar preços e a enorme variedade certamente pesam na decisão do consumidor. O meu último MacBook que eu comprei de zero bala foi em 2011, né, na época do Todinho, porque eu tava precisando de um MacBook naquele exato momento, né, tinha acabado de mobilar o meu antigo MacBook, e eu fui numa loja física, uma loja da Apple e tal. Só que a Apple tem essa questão, né, você não tem grandes descontos procurando online, porque o preço da Apple é muito tabelado. A não ser que você pega um modelo mais antigo, que tá encalhado no estoque de alguma varejista e tal, e às vezes você consegue um descontinho. Mas a própria Apple oferecia um desconto 10% à vista, mais um descontinho sei lá do que lá. Eu peguei e fui no shopping, escolhi o modelo lá, passei a vista, né, no cartão lá e saí com o MacBook embaixo do braço, já pronto pra trabalhar. Só pra contextualizar esse comentário do Mobilon, naquela época, um MacBook básico não custava 15 mil reais. Ah, sim, não, era 3,5, se eu não me engano, o preço do MacBook. E aí eu paguei com 10% de desconto, sei lá, uns 3,100 acabou saindo, assim. Era caro, mas não era impraticável, como tá hoje. Hoje em dia, saí no shopping lá, fui na loja e comprei o MacBook. Quê? Dá o cartão corporativo aí, né, passar 10 pau aqui. Como assim? E o último comentário que a gente tem aqui é do Miguel Nakajima Marques. Ótimo episódio, como sempre. Um lance que está acontecendo nas lojas virtuais é a opção de atendimento por um funcionário humano através de um chat. Algumas lojas, entre aspas, enganam utilizando um bot com respostas fixas, mas a maioria usa um funcionário que atende vários clientes de uma única vez. Hoje até a lanchonete, nossa, aqui da esquina, atende online. Pois é. Caraca, empreendedor mesmo, hein? Toda manhã eu recebo o cardápio do dia por e-mail e respondo este e-mail com a opção e o horário de retirada. Na hora do almoço eu vou até lá, passo na frente da fila de pedidos da marmita, pego a minha já pronta, pago e dou tchau pra quem fica na fila esperando. Nossa, cara, eu queria isso aqui perto de casa. Genial. Aí esse negócio do chat, testa aí, sempre que você entra na página de operadora pra ver plano, vai aparecer um troço lá, tararam, com um som e uma, sei lá, no caso da Vivo, geralmente eles usam, sei lá, acho que Vivi, algum nome bem parecido com Vivo. Na TIM eles usam nomes, entre aspas, reais, assim. É curioso esse negócio de... Todas as lojas agora estão usando esse negócio de chat. Eu acho que o chat é muito legal, assim, é útil pra tirar dúvida, só acho chato quando ele pula na sua cara e você só tá olhando, sabe? É tipo o vendedor de loja, que você entra, você tá olhando, pula na sua cara, oi, posso te ajudar? Tipo, não pedi sua ajuda. E pior que se você responder pro chat, eu tô olhando, aí, tipo, vai aparecer um funcionário humano te atendendo. Mas, assim, o meu problema são esses chats falsos, sabe? Que vêm com resposta fixa. Que, na verdade, não tem inteligência artificial ainda pra te responder corretamente, né? São esses aplicativos aí de chatbots, né? Então, às vezes você manda uma dúvida enorme, você descreve certinho qual que é o seu problema pra ver se os caras te ajudam, aparece assim uma resposta nada a ver, porque o sistema simplesmente capturou uma palavra-chave no que você escreveu ali e te dá uma resposta muito padrão, assim, tipo, como recuperar a minha senha online, quando você falou que, sei lá, qualquer coisa com a palavra senha no meio. Enfim, é realmente muito chato isso. Mais chato ainda é quando o humano faz isso. Nossa, cara, eu fico muito puto. No computador eu até entendo, mas, pô, o cara é uma pessoa. Você não tem nenhum trabalho de ler direito o que eu tô querendo.
O computador não entendeu, o humano não quis entender, né? Essa é a diferença. Essa questão da lanchonete aí também me lembrou um caso de restaurante aqui do bairro, né, de marmita também. Eles não são assim tão bem organizados, mas eles têm uma lista de distribuição do WhatsApp. Aí todos os dias eles mandam o cardápio pelo WhatsApp, só que você ainda tem que ligar lá pra fazer seu pedido. Isso que é meio chato. Seria melhor se você pudesse simplesmente responder a mensagem: oi, então eu vou querer tal coisa hoje, sabe? E eles não chegaram nesse ponto ainda. Pedir minha marmita pro WhatsApp aqui. Pô, seria muito legal, cara. Bom, bora pra pauta lá? Bora lá. Cara, não sei de vocês, mas quando eu lembro dessas épocas de fórum, né, que a gente ficava brigando aí qual é o melhor antivírus, qual que é o melhor navegador, me vem na cabeça primeiro uns 15 browsers que surgiram a partir do Firefox, né? Também, tipo, de começar a testar o Firefox, acho que na versão 0.89, alguma coisa bem específica, assim. Vocês pegaram essa época também? Eu peguei a época que já se chamava Firefox, porque ele teve 2 nomes antes, né? Acho que era Phoenix e Firebird, mas Firebird deu problema porque era o nome de um banco de dados, aí teve que mudar, e aí registrou a marca depois. Enfim, já era Firefox quando eu comecei a testar, e pouco tempo depois saiu aquela notícia super, nossa, como assim? Quando a Mozilla anunciou lá, fez um anúncio de página inteira pra divulgar o Firefox 1.0, assim. Nossa. Eu comecei a usar por causa do logotipo. Eu achava bacana aquela raposa de fogo, né? Que no final das contas não é uma raposa, né? É um tipo de um urso, parece. Mas eu achava o logo bem legal. Falei, deve ter coisa boa aqui. Eu já vi o pessoal comentando, né? Falando, olha, é mais rápido que o Internet Explorer, é mais seguro, é mais, sei lá, tá na moda, algo assim, né? Mas eu não tinha testado pra valer. Aí eu comecei a testar pra valer depois desse logotipo, depois dessas campanhas e também depois que o Google começou a apoiar o Firefox, né? Eu acho que vocês devem lembrar que por um bom tempo o Google tinha como meta derrubar o Internet Explorer, só que eles não tinham um navegador próprio. Então eles começaram a apoiar o Firefox, inclusive com campanhas no AdSense, né? Pra quem é dessa época de 2007, 2008... Cara, mais cedo que isso ainda, acho que era 2005, né, mais cedo, eu nem lembro já exatamente quando, mas eu sei que você podia colocar um banner do Firefox no seu site e a cada instalação válida, ou seja, a pessoa tinha que baixar o Firefox e efetivamente instalar, você ganhava, sei lá, cerca de alguns centavos até $1 ou $2, eu não lembro exatamente, por instalação. Então tinha gente, por exemplo, que faturava por dia, eu sabia de gente que faturava por dia, sei lá, $50 só com Firefox, sabe? Com essa coisa do AdSense indicar o navegador e tentar de todas as formas colocar um freio no Internet Explorer. Aí deu certo essa estratégia, né? Mas aí depois, como todo mundo sabe, o Chrome apareceu e aí o Firefox também virou, não diria inimigo, né? Mas virou uma persona não grata ali dentro do Google. O único canal de distribuição que o Firefox tinha era isso, né? Ele nunca teve uma página de entrada, tipo o Google, que todo mundo passa pelo Google. E aí ele pode colocar lá anúncio para as pessoas instalarem, né? O Firefox sempre foi muito independente. E eu lembro que nessa época também, além do Firefox, você tinha o browser da Mozilla, que chamava Mozilla mesmo, né? E aí falava que o Mozilla era pesado, então você tinha que instalar o Firefox. E tinha o Netscape também ainda, tinha uma versão. Isso bem no comecinho, né? E aí depois começaram a surgir as variações do Firefox. Então, por exemplo, na época eu já usava um browser que chamava Chameleon, né? Que era basicamente o Firefox, só que a galera falava que era mais leve. Então tinha muito plugin de Firefox que funcionava direto no Chameleon, só que a única diferença era que era mais leve mesmo. Caramba, eu lembro dessa época. E além de várias variações de Firefox, tinha variações de Internet Explorer também, né? Porque alguns desenvolvedores iam lá, criavam um navegador que usava o motor do IE, só que, enfim, naquela época era algo que era compatível com todos os sites, né? Então isso era importante, essa questão da compatibilidade, a gente vai falar depois. Só que tinha muitos recursos, inclusive alguns recursos que o Firefox trazia, como, por exemplo, abas. É verdade. Vocês já pensaram como hoje a gente deixa 20 abas, 30 abas? E o Internet Explorer 6 não tinha isso. Quando o 7 trouxe isso, eu falei, nossa, caramba, agora a Microsoft realmente tá se mexendo e tal. Porque o IE ficou muito tempo sem atualização, muito tempo. E aí o Firefox meio que levantou isso, né?
Você lembrou um ponto muito importante da história dos navegadores, porque o Firefox, o principal diferencial dele era ter abas. Que bizarro, né? Era uma coisa tão simples e, tipo, não tinha abas ainda. E naquela época também era o Windows XP, então você abria, sei lá, 10 janelas de navegador e naquele monitor CRT de 15 polegadas, 14 polegadas às vezes, né? Com a resolução de 800 por 600. Então a sua barra... Eu já usava 1024. Eu era rico. Rico era privilegiado aí. Então a barra de tarefas ali ficava tudo pequenininho, só aparecia o ícone, né, do browser, de tanta janela aberta. Nessa época eu lembro que eu testava também uma versão do Opera que era paga. Aí você tinha duas opções. Ou você pagava efetivamente, eu não lembro quanto custava, mas você pagava uma espécie de licença vitalícia. Ou você pegava o browser de graça, porém ele exibia um banner. Esses banners de 728 por 90 que a gente tem até hoje na internet, ele era exibido na barra superior do navegador. Sim. Então, cara, ocupava... Se numa resolução de 800 por 600 já havia muito espaço ocupado pelo navegador, pelos botões do navegador, imagina então com um banner ali. Mas eu achava legal porque eu acho que foi ali que eu comecei a entender o conceito de abas, e também tinha toda aquela coisa de que o Opera era mais rápido, de mais seguro e tal. Naquela época, a nossa preocupação com o Internet Explorer do ponto de vista da segurança estava crescendo, né? Então, se você falasse que o Opera é mais seguro, e é mais bam, e não sei o que, todo mundo ia atrás. Mas eu acho que a maioria ficava só na curiosidade, né? Testava por 2, 3 dias e depois voltava a usar ou o Internet Explorer ou o Firefox, enfim, o que tivesse na época. O Opera tinha um problema, né? Porque ele usava um motor diferente do Firefox e do IE. Então, se já era difícil você conseguir acessar um site um pouquinho mais complexo, entre aspas, com o Firefox, com o Opera era tipo, caramba, né? E o Opera, eu lembro que tinha vários, sei lá, truques pra parecer que ele era muito mais rápido. Por exemplo, quando você acessava um site, dava Enter no Opera, ele tinha várias barrinhas lá. Ele tinha barrinha de imagens, carregado 100 de 155 imagens, assim. E é tipo muito rápido aquilo ali. Então parecia que, caramba, eu vou usar esse navegador. E de fato ele era pago, acho que era 29 euros, alguma coisa assim. Era caro. Era caro. As pessoas pagavam pelo browser pra tirar aquela barrinha lá de anúncios ali. Vale também lembrar 2 outros browsers. Um que foi bastante utilizado porque foi distribuído de graça em CDs. Tô falando do browser da AOL, por exemplo. Né, que tava embutido ali. Você tinha que usar dentro do browser deles pra ter internet grátis. E o outro que não foi tão popular assim, mas pra galera que é mais geek aí, que navegou bastante de 2007 pra cá, assim, conheceu, que é o Flock, que era um browser bem simpático, né, cara? Ele era bonitinho e ele integrava com vários serviços dentro do browser. Então você tinha Flickr, você podia gerenciar a sua biblioteca inteira do Flickr dentro do navegador, tipo, subir uma biblioteca inteira de fotos pro Flickr, era bem legal também. Ele era tipo um Firefox social, né? Tinha Flickr, acho que tinha Tecnorati no Tecnorati, cara. Meu Deus. Atestado de idoso aí, hein? E era compatível com extensões do Firefox. E eu acho que um dos argumentos de, use o Firefox e não essa porcaria de Internet Explorer, é que o Firefox era super personalizável, né? Você tinha vários temas ali e você tinha também extensões. Então, extensões que variavam de, você podia fazer qualquer coisa. Tinha um gerenciador de downloads melhor no Firefox. Sim. Sabe? Nessa época, né, o Orkut era muito forte. E tinha uma extensão para Orkut que ajudava a formatar os textos no Orkut, porque o Orkut usava um negócio parecido com o BB Code, não tinha tipo um editor visual ali pra formatar as coisas, enfim. Pra colocar imagem, essa barrinha de Orkut pra Firefox facilitava as coisas. Então era uma coisa assim, outros tempos, assim. Nossa, eu lembrei que essa coisa de gerenciador de downloads era muito importante, porque se você dependesse só do Internet Explorer, se a sua conexão caísse, na hora você tinha que reiniciar tudo. E imagina, por exemplo, você tá fazendo um download de um arquivo que tem, sei lá, 10 megas, mas você tá numa conexão de escada, ou numa conexão de banda larga, entre aspas, que na época tinha, sei lá, 512K. Né? Então, cara, dava uma oscilação na sua rede telefônica, aí a sua conexão caía, aí na hora que você voltava, perdia todo o download. E tinha até programas próprios para isso, para gerenciamento de download. Eu lembro que tinha alguns que você podia salvar. O Download depois. Accelerator era o mais famoso, né? Tinha uns negócios assim, cara. E ele era muito legal porque, assim, na internet de escada, quem vive hoje com banda larga nem olha isso, né? Mas na época da internet de escada, quem varou madrugadas aí vai se lembrar que o
hack para você baixar mais rápido era você utilizar um programinha que fizesse várias conexões simultâneas para baixar o mesmo arquivo. Ele dividia o arquivo em várias partes, tipo um torrent mesmo, né? E ele fazia até 4, que eu acho que era o melhor número, assim, né? De conexões era 4, e ele baixava um pedaço do arquivo ao mesmo tempo, um pedaço em cada conexão. Então isso fazia você atingir a velocidade incrível de 7 KB por segundo, e era, nossa, maravilhoso. E lembrando que tinha o recurso de pausar downloads, né? Sim. Porque se a internet caísse e você usasse o Internet Explorer, ferrou. Você tinha que começar do começo. Não tinha como. Cara, eu tô vendo aqui uma coisa que eu nem lembrava mais, mas o Internet Explorer 5 não tinha um campo pra você fazer busca no Google. Você tinha que digitar google.com.br e aí clicar no campo e aí fazer busca. Uma coisa tão simples que o Firefox tinha ali, né, no cantinho superior direito, tem até hoje. O Chrome integra na própria barra de endereço, né, você digita a sua busca. No Internet Explorer também não tinha isso, você tinha que navegar, entrar no site para fazer suas buscas. Sim, até no 6 não tinha. Tanto que a gente instalava aquela barrinha do Google que ficava embaixo. Verdade. Só com o campo do Google. Barrinha do Google, cara. E aí tinha alguns atalhos ali para serviços do Google que você quisesse usar. Não, e eu lembro que o próprio Google, quando o Chrome começou a ser amplamente divulgado, ele fazia questão de ressaltar que, olha, você pode digitar o que você quer buscar já na barra de endereços. O Google meio que fez um trabalho de educação da galera, porque tinha muita gente que ainda estava entrando no google.com.br para depois fazer a busca, né? E aí demorou um tempo pra galera sacar que já dava pra fazer isso direto na barra de endereços. Cara, eu vi esses dias que a minha mãe faz isso até hoje, então... Mas quando o Chrome foi lançado com esse recurso, essa barra que serve pra tudo, acho que eles chamavam de Omnibar, eu achava que era muito bruxaria, porque, nossa, como é que eles tratam direito o negócio, né? Como é que, sei lá, se eu digito um nome, ele não acha que é uma URL e vai direcionar certinho lá pro Google. E funcionava, de fato, então era um negócio muito impressionante. Como é que eles sabem o que é busca e o que é URL, né? Tipo, nossa, que inteligência. A coisa mais inteligente que a gente tinha até então, acho que tava no Opera, que era, você digita, por exemplo, você quer fazer uma busca no Google, você digita G espaço, aí o termo do Google. Você digita W espaço, aí digita o termo e ele vai buscar na Wikipédia, por exemplo. Comandinhos. Comandinhos, mas uma barra pra tudo, não tinha. Bom, falando do texto do Andreas, ele traçou um gráfico aqui, ele pegou dados do Stat Counter, ele traçou um gráfico dos últimos 6 anos, né, tá 2011 aqui até 2017, colocando todos os browsers. Vai ser um pouquinho difícil explicar, né, um gráfico, eu vou colocar no post depois o link, os gráficos para quem estiver ouvindo conseguir entender melhor, mas a tendência é muito clara, o IE caindo, tá chegando perto de 0 já de market share, o Safari tem uma tendência de alta, muito por causa do iOS, né? A gente está migrando de desktop para smartphone, então é natural que os apps que são padrões nos smartphones vão ter uma tendência de alta. E o Chrome, né, segue em alta por ser dominante no desktop e também agora com o mobile, né, com o Android. Bom, ele coloca uns argumentos aqui que são bem chocantes até. Por exemplo, ele fala que se continuar nessa tendência de 6 anos, desses últimos 6 anos, o IE vai estar praticamente morto daqui 2 ou 3 anos e o Firefox não vai estar muito diferente disso, porque vai estar chegando aí em 2 ou 3% de market share. O que vocês acham disso, cara? Eu acho que isso realmente vai acontecer. E o cara é esse CTO da Mozilla, né? Então, acho que o cara trabalhou 7 anos na Mozilla. Então, acho que ele deve entender alguma coisa de mercado e tal. E, cara, um argumento que ele usa é muito bom, porque ele diz assim, a gente já passou pelaquela época do IE que a gente tinha vários problemas de incompatibilidade, né? Então, uma coisa que funcionava no IE não funcionava no Firefox, uma coisa que funcionava no Firefox não funcionava no IE, a gente tinha que fazer várias gambiarras para o negócio funcionar. À medida que o navegador é muito usado, tipo o Chrome, que tá em 50%, 60%, 70% em alguns locais, aqui no Tecnoblog é tipo 75%. É muito absurdo o market share do Chrome. Os outros desenvolvedores, eles simplesmente, não vou testar nesse outro navegador porque quase ninguém usa mais. Isso, na verdade, cria um efeito dominó que faz as pessoas usarem ainda menos, porque elas veem, poxa, esse site tá quebrado. Mas no Chrome funciona. Então vou usar o Chrome. Então cada vez mais o Chrome tem uma participação de mercado maior, por isso os desenvolvedores dão cada vez menos atenção para os outros navegadores, e aí os usuários também vão usando cada vez mais o Chrome. Entendeu? Então é feito uma bola de neve, assim. Então, eu não sei se esse argumento vale muito hoje em dia, porque assim, a gente passou por uma época onde
como falamos aqui, né? O Google apoiava o Firefox. Não foi só por causa disso, por causa dos padrões web, né? Eu vou entrar nessa parte de business um pouco depois aqui, mas parte disso era porque o IE trabalhava com os sites da forma que ele queria. Ele não seguia as padronizações, né, de como renderizar uma página corretamente. Então você fazia um layout dentro dos padrões da W3C, mas a hora que você abria o seu site no IE estava tudo quebrado. Né? Então, eu acho que isso foi evoluindo com o tempo, o IE se preocupou em melhorar isso, e hoje, né, é o Edge, nem é mais o IE. Então, eu acho que a gente já chegou num tempo, hoje em dia, onde esse negócio de você fazer um site ele ficar completamente quebrado em determinado navegador já não é mais uma realidade. Eu acho que tem detalhes que você precisa ajustar aqui e ali, mas a gente faz esse ajuste hoje em dia muito mais por causa dos smartphones, né, que o layout tem que se adaptar aos diferentes tamanhos de tela. Acho que essa é a maior preocupação hoje em dia. Então, enfim, eu acho que esse argumento dele de que o layout vai ficar quebrado num determinado navegador e por isso as pessoas vão parar de usar ele, eu já não sei se é uma realidade hoje em dia. Mas sabe, Mobilon, por que você pensa isso? Porque você é a maioria opressora que usa Chrome. Eu uso Safari no meu dia a dia. Mas neste momento, pra gravar este podcast, eu estou usando Chrome. Por quê? Porque o Cast não suporta Safari. Ah, sim. Tá. Nem Firefox, nem Edge, nem nada, só Chrome. Tá, tudo bem, eu entendi seu ponto, mas não é uma questão de layout quebrado, né? É uma tecnologia que só suporta o Chrome, enfim. Mas enfim, eu acho que não é mais um fator que faça tanta diferença quanto fazia na época que a gente tava falando, entendeu? Sim, com certeza. Né, hoje em dia tá mais padronizadinho, assim. Você sabe qual que é o ponto crucial nessa história, na minha opinião? É o fato de que ninguém mais está interessado em ficar correndo atrás de vou testar isso, vou testar aquilo. O pessoal quer algo que funcione e se sabe que funciona, vai ficar naquilo. Então, por exemplo, se você pega o Firefox, você pode personalizar toda a interface, você pode colocar um botão ali, colocar recursos onde você quiser ali, tem extensões, não sei o que. Mas no fundo, o pessoal está mais preocupado com o desempenho. Se está funcionando bem o Chrome, o pessoal não vai ter razão para migrar para o Firefox, ou vice-versa. Assim, eu, por exemplo, só testo o Firefox de vez em quando eu vejo que o Chrome tá travando por alguma razão, às vezes é uma atualização que vai ser, e aí esse problema vai ser corrigido numa próxima atualização, mas aí se tá travando momentaneamente, aí eu paro e falo, bom, deixa eu dar uma olhada no Firefox, deixa eu ver como o Firefox tá. E aí eu testo pra ver se tem um desempenho melhor e tal. Mas, invariavelmente, eu acabo voltando pro Chrome depois porque tá tudo lá, sabe? O jeito de usar, os meus favoritos, as extensões estão tudo lá. Então, quer dizer, cria uma zona de conforto tão confortável que não vejo razão pra ficar migrando pra lá e pra cá e testando outros navegadores a todo momento. Eu acho que o que pesa mais hoje é isso. O pessoal sabe que o Chrome funciona? Então beleza, vou ficar no Chrome, não quero ter trabalho de ficar testando toda hora. O Andreas fala num certo ponto aqui que os navegadores viraram uma commodity, né? Que todos têm mais ou menos o mesmo usabilidade, né? Todos funcionam muito bem e um tá mais rápido, o outro usa menos memória e tal, mas isso não vai fazer as pessoas trocarem de browser, né? Isso não faz as pessoas, tipo, aquele ali usa menos memória, vou trocar pra aquele. Porque assim, se você reparar bem, beleza, você fala, eu lancei uma versão nova do Chrome, ou do Firefox, ou do Edge, não importa. Aí você fala assim, mas tá mais rápido, tá processando JavaScript mais rapidamente. Mas pode até ser verdade, só que assim, a diferença é tão pequena, sabe? Na prática, você não percebe que realmente teve um ganho grande de desempenho. Então, você acaba ficando naquilo que você já está usando porque é a sua zona de conforto. Então, vale a pena apostar nessas evoluções de software, de desempenho, não sei o quê, mas não chega a ser mais aquele fator crucial, justamente por isso que você falou, tá tudo no mesmo nível, sabe? E sem contar que tem a questão do ecossistema também, né? A pessoa, no desktop, pelo menos, ela usa o Chrome, tá conectado com a conta dela no Google, e se você hoje, maioria esmagadora de usuários de smartphones utiliza Android, então a hora que você vai pro seu smartphone, você sabe que vai estar funcionando ali, seu histórico, suas senhas, já estão todas salvas ali no Chrome, né? Então eu acho que isso faz diferença também. Às vezes vale a pena a pessoa continuar usando aquilo e ficar, tipo assim, o Safari lançou uma versão nova que tá mais leve, mais rápida. Aí a pessoa fala, mas eu vou esperar que o Chrome vai alcançar, daqui a pouco ele lança uma atualização que tenha alguma melhoria e tal, enfim, fica nessa. É engraçado, eu vejo muito isso acontecer, essa questão da comodidade entre usuários de iOS e Mac ou Windows. Então, por exemplo, se a pessoa usa o Windows, ela não tem Safari. Provavelmente ela usa Chrome. E aí ela vai acabar usando Chrome no iOS.
E já se a pessoa tem um Mac e ela usa Safari, ela vai acabar usando o Safari no iOS também, porque o histórico, os favoritos, as senhas estão sincronizadas entre os dois navegadores. Mesmo que, por exemplo, o Chrome no iOS não seja tão eficiente quanto o Safari. Até porque ele não usa todo o poder que a Apple pode usar no motor do Safari. Então, é algo super, assim, um negócio meio inercial, assim. Se as pessoas usam Chrome, elas vão continuar usando Chrome em todas as plataformas que elas, independente se elas usarem iOS ou Android, sabe? Cara, eu uso Chrome no Mac e eu uso Safari no iOS. Mas e como é que você faz a questão da integração? Senha... Importa? Importa, mas assim... Primeiro que o Mac facilitou agora, né? Você consegue copiar uma coisa no desktop e aparece na área de transferência do iOS. Isso ajuda bastante, vice-versa, né? Segundo que tem o AirDrop, se eu precisar mandar algum link, alguma coisa. Terceiro que se eu tô com uma aba aberta no Safari do iOS, aqui no desktop já aparece um sinalzinho no Chrome para eu clicar e ele abre a aba que tá aberta lá no iOS. Então, assim, questão de integração não faz tanta diferença, não. Eu fico mais pela performance e pela usabilidade, que eu acho a construção do app do Chrome no iOS meio esquisita, assim, eu não me dou muito bem com ele. Eu já não gosto do Chrome no Mac, porque muitas vezes eu tô usando o Mac na bateria e o Chrome, eu não sei o que o Google faz, mas o Chrome consome muita bateria, é alguma coisa impressionante, assim. Se eu tô com 5 abas abertas no Chrome, minha bateria dura, 3 horas e meia, que é uma piada, né? Se eu tô com o Safari e tô usando as mesmas 5 abas, sabe, não mudo nada, dura 5, 6 horas. Então é algo muito absurdo. Então eu acabei me acostumando a usar o Safari não só na bateria, mas também quando tá na tomada, porque todos os meus dados estão lá, todas as minhas extensões estão lá, né? Mas se não fosse isso, o aspecto da bateria, você ficaria com Chrome? Provavelmente sim. Eu uso Safari na bateria pra ver Netflix. O Chrome eu uso pra trabalhar o dia inteiro. Então, geralmente, quando eu chego em casa, eu minimizo o Chrome, na expectativa que a Apple vá ativar o modo nap, né, pra colocar em soneca. Eu não confio. Dou como de quê? Tchau. Não, aqui fica 200 abas abertas o tempo todo. Eu não fecho. Eu só fecho quando o computador tá zicando, assim. Eu falo, não, vou reiniciar e tal, aí beleza. Mas acho que assim, a gente tá falando aqui de market share. Quando a gente fala de market share, a gente tá falando de massa. Então, tudo isso que a gente discutiu nos últimos 5 para 10 minutos, né, de comodidade, velocidade, tudo mais, não se aplica à massa. Isso é específico ao nosso caso, que é comunidade geek, comunidade de tecnologia. Quando a gente fala de massa, eu acho que vale mais ainda o que o Andreas falou aqui, que é a questão do browser ser uma commodity. A pessoa, quando ela vai utilizar o computador, quando ela vai entrar na internet, ela vai, na maioria das vezes, clicar no que está no desktop dela e é isso, ela vai usar aquilo que está ali mesmo. É por isso que, por muito tempo, acho que a gente já citou isso num Tecnocast, inclusive, o seu pai ligava o computador lá com Windows e clicava no ícone da internet. Tô fazendo aspas voadoras aqui. Que era o ícone do Internet Explorer que ficava, né, como atalho lá no desktop. E aí, num certo dia, quando o Chrome começou a fazer sucesso, ou quando você, geek, foi lá e falou assim, não, esse browser é uma bosta, vamos utilizar o Firefox, e colocou o Firefox na máquina dele, ele provavelmente estranhou e falou, mas cadê o ícone da internet? E você provavelmente entrou nas propriedades do ícone e trocou o ícone do Firefox pelo Internet Explorer pro seu pai saber que aquilo ali era a internet. Inclusive tinha tema pro Firefox que imitava o Internet Explorer. Então, tipo assim, pra massa, o que importa é que funcione. E ela não sabe muito bem a diferença de velocidade, ela não entende o que é extensão, ela não faz a menor ideia do que é JavaScript, quanto mais o que é performance de JavaScript, né? Então, pra massa, na maioria das vezes, o que vai funcionar é o navegador padrão, é o aplicativo padrão. Tem uma história bastante interessante que vocês devem se lembrar, mas antigamente, no começo, o aplicativo de mapas do iOS era o Google Maps. Não era o Google Maps em si, né? A Apple utilizava os mapas do Google dentro de um frame ali que era feito pela Apple, né? De um aplicativo de mapas. E aí, num belo dia, em meados de 2012, a Apple decidiu que era hora de fazer o seu próprio sistema de mapas, né? E o que ela fez? Ela simplesmente virou o switch, chutou fora o Google e o Google estava fora do iOS. No começo, o aplicativo de mapas da Apple era uma porcaria. Teve várias piadas sobre os renders 3D que ele fazia errado de ponte, sabe? Você
via uma... É porque um dos recursos dos mapas era você ver as construções em 3D, né? Só que aí, tipo, tinha uma ponte ali que, tipo, caía pra água e depois voltava, assim, do nada. Enfim, era muito ruim e tinha vários erros. Eles melhoraram bastante, né? Eu não uso, mas melhoraram bastante, óbvio. Mas, enfim, o ponto é que o Google Maps não era mais o fornecedor de mapas pra Apple. Do dia pra noite não tinha mais seu mapa. O que o Google fez foi lá e lançou seu próprio aplicativo de mapas para iOS. Mas o que acontece hoje, aliás, dados aqui de dezembro de 2015, o aplicativo de mapas da Apple é utilizado por 3 vezes mais usuários do que o Google Maps no iOS. Por que ele é melhor do que o Google? Não, é porque ele é o padrão, ele tá ali, você configurou seu smartphone, já tá na sua tela, e as pessoas não vão se preocupar em ficar baixando o aplicativo, testando o aplicativo, que é o nosso caso, né, como a gente fez com o Firefox e tudo mais. É só quem realmente precisava de algum recurso do Google Maps, né, por exemplo, transporte público. É algo que o Google Maps sempre teve, né, há muito tempo, e o Apple Maps em São Paulo e no Rio de Janeiro começou há pouco tempo, então não dava pra fazer, não dava pra calcular essas rotas, enfim. E aqui no Brasil, olha, eu não sei, mas eu sempre tive a impressão de que o Google Maps é mais usado do que o Apple Maps, porque os mapas da Apple, eles eram ok nos principais países, assim, Reino Unido e Estados Unidos, mas no Brasil ele era um pouquinho pior, assim, era perceptivelmente pior do que o Google Maps. Então acho que as pessoas, várias assim, não, vou instalar o Google Maps, não tô aguentando, tá errado isso aqui. Eu não sei, isso são dados da própria Apple, né, de que eles monitoram o uso dos aplicativos, e são dados globais, na verdade. Só que são só para iOS também, né, o Google Maps é muito popular, mas porque tá no Android, a maioria usa Android, então não sei precisar isso. Mas segundo a Apple, 3 vezes mais utilizado que o Google Maps. Então só por ser o aplicativo padrão, né? Então é o mesmo motivo pelo qual as pessoas utilizavam o IE e não ficavam indo atrás de instalar o Firefox. O Firefox conseguiu um poder de distribuição muito grande por causa das campanhas do Google, por causa do apoio do Google, né? Que o Google tinha alcance, o Firefox não tinha, era só uma empresa que fazia um software. Ela não tinha um site, ela não tinha, enfim, não tinha poder de distribuição nenhum, né? Foi graças ao Google. E quem sabe, pela própria influência do Google, os geeks começaram a dar mais atenção, começaram a instalar bastante, e os geeks que trabalhavam em lojas, que faziam formatação de computador, começaram a instalar por padrão o navegador no sistema dos clientes. Então, quando você fala de Firefox crescendo em market share, eu acho que, opinião pessoal minha aqui, eu acho que foi muito por causa disso, né? Por causa dos geeks colocando nos navegadores no computador das pessoas. E depois o Google se beneficiou muito disso também, né? Com o Chrome. Mas por conta própria, o Firefox nunca teve poder de decisão, de fazer as pessoas mudarem de ideia e trocar de navegador. Aí, no caso, não só os geeks nos computadores dos parentes, né, que pediam manutenção, mas também, por exemplo, sei lá, o pessoal de Lan House. Porque Sim. o Internet Explorer tinha muitos bugs que... Tinha vários exploits que você acessava algum site, por exemplo, e dava crash no navegador, ou do nada instalava alguma coisa, sei lá, um malware dentro da máquina, assim. O Internet Explorer era uma grande porta de entrada de vírus no Windows. E o Firefox não tinha esses problemas, né, porque ele tinha um market share muito baixo, então ninguém se preocupava muito em fazer um exploit para Firefox, e de fato, mesmo com o crescimento aí do Firefox, com o tempo, ele se manteve relativamente seguro, né? Sem contar que no começo, as atualizações do Internet Explorer vinham junto com o sistema. Então, você tinha que rodar lá o Windows Update para atualizar o Internet Explorer. Enfim, hoje é uma coisa mais modular. O Firefox já não dependia disso, né? Era só atualizar ali. Atualizei, chegou a nova versão, baixa aqui, instala, beleza, atualizou, seu navegador está seguro novamente. O Internet Explorer, não. E aí, se as pessoas não atualizavam o Windows, né, tanto que deu aquele problema lá do Blaster e do Cesar, aquela praga que ficava desligando e reiniciando as máquinas, as pessoas não atualizavam também o Internet Explorer, né? E eu acho que aí tá outro ponto também. Se o Google se aproveitou do seu poder de alcance e de distribuição, a Microsoft, por outro lado, parece que se conformou, né? Ficou ali na zona de conforto dela, porque quando você instala o Windows, já tá ali o aplicativo dela. Então, teoricamente, era para as pessoas utilizarem só aquilo. Mas o Google conseguiu fazer isso mudar. Porque o IA ficou tanto tempo parado, né, sem ter atualização, sem ter melhorias de usabilidade, de interface, que o Chrome acabou conquistando essa fatia, né, com base nisso, com base em recursos, que é coisa que hoje em dia já não faz mais tanta diferença. Sim, a Microsoft era muito do mal, né, porque o Netscape era líder, assim. Aí veio a Microsoft,
Não. Internet Explorer aqui, instalado padrão, beleza. E aí, assim, o Netscape tinha 80, 70% de market share e sumiu. Aí tá mais um exemplo de que o que importa é o que vem padrão no sistema. Pois é. O Internet Explorer, cara, 6, que é a versão que mais... Assim, a versão do auge do Internet Explorer era um navegador pelado, não tinha nada, sabe? Não tinha suporte, era abas e qualquer coisinha lá você já tava com a barra de algum buscador instalado, barra de loja de antivírus e não sei o que. Era completamente instável, vira e mexe você tava lá navegando e fechava, tinha que reiniciar o navegador ou ele reiniciava sozinho. Quer dizer, mas pra Microsoft não tinha concorrente à altura, o Netscape tava praticamente morto e até então o que você tinha da Mozilla era um público muito restrito que na maior parte do tempo estava voltado mais pro Linux, né? Então não parecia ser uma ameaça. E aí quando a ameaça de fato chegou, que foi o Google ajudando, o Firefox e tudo mais, aí já era tarde demais. Aí já não dava mais para recuperar terreno. Isso foi o início, né, de tudo, mas aí que tá, eu acho que não foram meses, foram anos que a Microsoft ficou ali na zona de conforto, que ela poderia ter pelo menos melhorado a questão da compatibilidade, né, de seguir os padrões de internet. Era um momento que a internet estava muito em ascensão, né, que os sistemas estavam melhorando, você tinha aí o Windows XP, que estava no mercado há alguns anos, 2001, você tinha, enfim, estava tudo muito mais avançado do que quando era a época do Netscape. E a Microsoft ficou muito confortável, né? Tipo, o cara já está instalando o Windows XP, eu já domino o market share de sistemas operacionais. Sei lá, parece que eles não deram a atenção necessária, né, para os navegadores e para o Internet Explorer. Então isso ferrou muito eles. Só para deixar um dado concreto, para quem não viveu essa época, né? O Internet Explorer 6 foi lançado em 2001, em agosto de 2001. O 7 foi lançado em outubro de 2006. Então foram 5 anos na mesma versão. Você imagina o Chrome, tipo... sei lá, o Chrome 52, assim. Já tá no 59, eu nem sabia. Imagina que daqui a, em 2022, ele ainda vai estar na versão 59. É uma coisa muito assim... Como assim, né? Parou no tempo mesmo. Basta você fazer o exercício mental. Imagina você utilizando... Você tá em 2017, imagina você utilizando um software de 2012, sabe? Dá até arrepio. Você pensa, vai ter problema de segurança, desempenho, não sei o que. A não ser que seja algo muito específico, né? Tipo um software de AutoCAD, alguma coisa assim. Mas no navegador, cara, é impensável isso. Isso já era naquela época, imagina hoje. E a gente tem que lembrar também que naquela época a Microsoft era meio que rebelde, digamos assim, porque ela não fazia questão nenhuma de seguir os padrões web, por exemplo. Ela queria impor as tecnologias dela. Então você tinha, por exemplo, um padrão lá para criar páginas web e ela tinha outro que era totalmente proprietário e que podia até funcionar bem no Internet Explorer, mas é óbvio que se você fosse testar em outros navegadores ia dar pau, né? Então ela tinha esse poder, digamos assim, de confrontar, né? De falar, olha, não, isso aqui vai funcionar melhor porque é a gente que está desenvolvendo e não sei o quê. Mas no final das contas ela queria impor a tecnologia dela e deixar todo mundo mercado dependente daquilo, né? Mas obviamente também não deu certo. Até porque, cara, as coisas que a Microsoft fazia em termos de web eram muito bizarras, sabe? Tinha os padrões, se você passasse alguma página feita naquele, acho que era front page, que assim, tinha erros enormes, assim, se você passasse em algum validador, cara, era até de arrepiar, sabe? Assim, era muito estranho. Quando a gente falava de Web 2.0, tinha um teste muito conhecido que chamava S3. E aquele é um teste que você carregava, né? Ele fazia teste de compatibilidade com os padrões do CSS3, que estavam sendo lançados naquela época. Nem mesmo, sei lá, um Firefox, um Opera da vida conseguia 100 pontos naquele teste. Mas o Internet Explorer ficava, assim... muito horrível, dava 5 pontos, ficava totalmente quebrado, ele tinha S de 3, a pontuação embaixo e alguns quadradinhos coloridos, assim. No Internet Explorer nem aparecia a cor dos quadradinhos. Eu acho que quem desenvolveu alguma coisa pra web naquela época, talvez se lembre. Acho que vale até colocar no post esse link maravilhoso aqui, que ainda existe, está no ar. Eu lembro que naquela época era muito comum o pessoal que trabalhava com web design, com front-end, etc. Eles faziam lá o projeto deles e tinha que fazer uma gambiarra pro negócio funcionar no Internet Explorer. Mas você sempre tinha lá, você olhava o código-fonte de um código em CSS, por exemplo, e tinha um trecho lá que era uma gambiarra só pra fazer o negócio funcionar no Internet Explorer. Era muito comum. Até
hoje. Até hoje Até acho que hoje, tem né? algumas coisas. Eu usava muito comentários condicionais, então eu fazia o CSS bonitinho ali, funcionava bem no Firefox, no Opera, aí eu colocava if IE6, if IE7, só com CSS pro IE, porque o IE não entendia exatamente o que eu queria colocar ali, e aí ficava as margens todas erradas, centralizado onde não devia ficar centralizado. O IE6 não suportava PNG transparente, Sim, então ele nossa. ele ficava com um fundo assim, aí você tinha que usar uma gambiarra com JavaScript pra contornar esse problema. Era horrível. Bom, a gente tá falando de browser, a gente tem que lembrar também do ecossistema mobile, né? A gente falou um pouquinho só disso no episódio, mas na verdade tudo que a gente tá falando aqui de navegador também vale para os smartphones. Tem uma frase também aqui que o Andreas colocou no texto dele que diz o seguinte, vou fazer um quote aqui. A missão da Mozilla, na fundação da empresa, era construir a internet construindo um navegador. Só que isso mudou completamente com a chegada do mobile, dos smartphones. E nos smartphones, os browsers são muito menos relevantes. E menos ainda são os navegadores que não vêm instalados como padrão no sistema, né? Então, se isso já é um problema para o desktop, imagina para os smartphones, que as pessoas nem vão ficar procurando navegador para smartphone, né? Ele diz aqui que nos smartphones o que importa são os aplicativos, Facebook, Twitter. E os browsers são meramente uma feature. Não são um produto, né? Então, isso muda completamente o jogo também para uma empresa que desenvolve navegadores. Tanto que eu acho isso um saco, mas, por exemplo, quando eu abro o aplicativo do Facebook, agora eu mudei, eu consegui contornar esse problema. Sei lá, tô rolando feed de notícias. Olha, um link externo, uma página legal, vou clicar. E aí ele abre o navegador interno do aplicativo do Facebook. E eu não tenho os recursos que eu posso ter de compartilhar direto, sei lá, pro Instapaper da vida. Então, assim, navegador, quando você usa um aplicativo do Facebook, os aplicativos do Twitter, é totalmente coadjuvante. Sim, é uma feature. E essa feature utiliza o motor padrão do sistema operacional. Então, você fazer um navegador para sistema móvel não faz diferença nenhuma. Você tem que usar o motor do iOS, por exemplo, que é o caso do Chrome, né? Agora que você falou isso, é bizarro, né? Porque, por exemplo, se você tá no desktop, você abre o Chrome, o Firefox, etc., para visualizar o Facebook. Mas aí no seu smartphone você tem um aplicativo para isso. Aí, se você quer usar o Google Maps, você abre o navegador no desktop, mas no smartphone você abre um aplicativo. E assim vai indo com quase tudo, né? Sim. Por causa do desktop, a gente teve realmente aquela impressão de que a web ia guiar tudo, sabe? Mas hoje a gente vê que não é bem assim, né? Que é uma fragmentação bem grande aí. Aí, o navegador acaba sendo mais um aplicativo dentro do ecossistema móvel e entra naquilo que você falou agora há pouco, de que o cara que pega, por exemplo, um iPhone, falando do usuário padrão mais comum, ele não vai se preocupar em baixar outro navegador, ele vai pegar o navegador que já tem ali. E aí você começa a perceber que realmente faz sentido essa coisa de não ter muitos downloads de navegador nas plataformas móveis, porque, cara, eu não lembro exatamente quanto, mas saiu uma pesquisa dizendo que não sei quantos % de usuários, eles pegam o smartphone, compram e no máximo atualizam ele, porque tem uma programação de atualização automática, mas eles não baixam nenhum aplicativo a mais. Eles usam só o que vem dentro do aparelho. Então, se o que você tem para acessar a internet é o Chrome lá, você vai usar o Chrome. Se é o Safari, você vai usar o Safari. E nesse ponto, eu acho que até é interessante a estratégia da Samsung, né? Porque os aparelhos da Samsung vêm com Chrome e vêm com o navegador próprio da Samsung, que é meio bizarro. Eu não sei se vocês já testaram ele, eu acho ele meio... Enfim, ele é meio estranho, mas ele tá lá em destaque, num lugar, numa posição privilegiada, fácil de acessar. O navegador da Samsung se chama Internet. Pois, olha que nome original, né? Mas olha como é efetivo também. Sim, na verdade a Samsung é Internet, mas no ícone só aparece Internet. E um recurso interessante do navegador da Samsung é que ele tem suporte a bloqueadores de anúncios. E isso, meu filho, é algo que o Chrome nunca vai colocar pro padrão. Não vai, e isso me deixa muito feliz do Chrome ser o dominante aí. Mas, cara, você sabe que é interessante isso? Porque se você pegar um smartphone que é mais ou menos em termos de hardware, você vai perceber que você tá lá navegando em alguma página, pode ser uma página de notícias, de fofocas, de qualquer uma, mas é muito comum os anúncios travarem essa página. Às vezes é o JavaScript que está mal implementado, às vezes é algum peso da imagem ali, mas enfim, ele trava. E aí tem muita gente que já percebeu que... Fala, eu vou usar esse navegador aqui porque ele consegue... A pessoa não sabe exatamente o que causa aquele bloqueio, mas ele sabe que aquele navegador ali não vai travar, então ele já passa a recorrer para aquele navegador também. Mas é justamente
por conta da experiência de uso, né? Ou seja, a experiência foi negativa. Se não fosse isso... Então, aí a gente chega de novo naquele ponto dos mapas, né, no iOS. O Google percebeu desde muito cedo que ele ia precisar controlar o usuário, ser dono, entre aspas, aqui do usuário, se ele quisesse ter um modelo de negócio sustentável, porque o Google se sustenta até hoje de publicidade. A maioria esmagadora da receita do Google é publicidade. Então, se você imagina se num dado momento o Safari resolvesse que o motor de busca padrão não seria mais o Google, seria o Bing. Fodeu, né? Ou se o Internet Explorer fosse dominante, o Firefox fosse dominante. Vamos dizer que seja Firefox, né? Que o Google tava patrocinando por tanto tempo. E aí o Firefox chegasse e falasse assim, não, vou fechar uma parceria com o Bing, vou usar o Bing agora. E aí, pro Google, como é que ficaria, né? A receita da empresa ia pro zero, assim. Eles iam perder muitos usuários. Então o Google percebeu desde muito cedo e é por isso que ele desenvolveu um navegador próprio, em vez de ficar suportando o Firefox. E é por isso também que ele começou a desenvolver o Android. Que ele percebeu que mobile seria o futuro e que ele precisaria estar lá bem posicionado, ou poderia surgir no navegador da Samsung, por exemplo, que já vem com bloqueador de anúncios e acaba com o modelo de negócios dele. E aí a gente entende, por exemplo, por que a Mozilla insistiu durante alguns anos naquele Firefox OS, né? Porque as pessoas não vão instalar outro navegador, se elas usam Android vão usar Chrome, iOS, Safari e o Firefox. Onde que entra nessa história? Mozilla não tinha um sistema operacional móvel. E eles tentaram, fizeram ali, né? Nosso sistema funciona bem em smartphones de baixo custo, mas acabou não rolando. E o market share do Firefox em dispositivos móveis, o próprio Andreas fala, é próximo de zero, né? Não tem. E assim, eu acho que a abordagem do Google para anúncios é a melhor até no momento, porque assim, a gente já discutiu no episódio O Fim da Web, lançado ano passado, não vou lembrar o número exatamente, como a web poderia estar em perigo por conta de certas iniciativas. Por exemplo, o fato de você não usar mais tanto o navegador nos dispositivos móveis, né, que o pessoal já vai direto para o aplicativo, ou as iniciativas de Facebook com o Facebook Instant, ou do Google com o Google AMP, né, as pessoas navegam dentro dos aplicativos, os aplicativos controlam o fluxo de pessoas na internet, o Facebook principalmente, né? O Google já está seguindo uma abordagem diferente para o Chrome, que protege não apenas o modelo de negócios dele, como o modelo de negócios da internet inteira. Imagina se o Google chegasse e falasse assim, não, bloqueador de anúncios padrão aqui no Chrome. Só não vamos bloquear o AdSense. A internet acabava do dia pra noite, né? Então, a abordagem do Google, eles anunciaram aí recentemente que eles estão desenvolvendo formas de priorizar anúncios bons, né? Então, anúncios invasivos, anúncios que pulam na sua cara, ou que fazem o seu navegador travar, o seu sistema travar, que são mal implementados, né? A tendência é que daqui a um tempo eles comecem a ser bloqueados pelo Chrome. Então, desse ponto de vista, eu como empreendedor da web, fico muito feliz de saber que o Chrome é dominante em market share, porque temos um interesse em comum aqui, né? E eu acho que é muito válido você lutar por melhores práticas e não simplesmente por vamos acabar com a publicidade online. Porque daí quem vai se beneficiar disso basicamente é o Facebook, que já tem um aplicativo que todo mundo usa o aplicativo do Facebook e dentro do aplicativo do Facebook ninguém bloqueia nada, é ele que manda lá, né? Agora, quem depende da web democrática, a web aberta, os links e tudo mais, estaria ferrado, ou seja, a web inteira, né, estaria prejudicada com isso. Isso me lembrou desses projetos paralelos que surgem de navegadores que ninguém usa, né? Um deles é o Brave, que foi criado pelo Brendan Eich, se não me engano, que é o pai do JavaScript e que foi por um tempo CEO da Mozilla. Pra quem não lembra, ele teve aquele episódio lá de ser contra o casamento homossexual, e aí o pessoal descobriu assim que ele assumiu o posto de CEO, e aí acho que ele ficou uma semana no cargo na frente da Mozilla porque falaram assim, olha, além dos protestos contra ele, falaram assim, olha, você não pode ficar aqui porque a Mozilla é uma empresa que tem um pensamento mais aberto e tudo mais, e você não condiz com esse perfil. Então ele acabou saindo. Só que nessa coisa dele sair, ele criou esse navegador, o Brave, e você olha e parece que é algum projeto ainda em andamento, sabe? Mas que em contrapartida também não parece ser muito diferente do Chrome ou do Safari em termos de usabilidade. Mas aí ele tem uma proposta bem interessante, mas que eu acho que não vai dar certo, que é assim, ele criou uma espécie de moeda digital, algo na linha do Bitcoin, chamada BET. Essa BET, a ideia é que assim, você vai remunerar os sites, então você entrou no site lá que você gosta, e aí no dia seguinte você entrou de novo, e aí no dia seguinte e assim por diante, então ele vai perceber que você está tendo uma frequência muito regular nesse site. Então o dono daquele site vai receber uma compensação em BETs
pelo seu acesso. E da mesma forma, uma empresa pode fazer um anúncio específico para determinado site que vai ser pago para o anunciante com bets também. Enfim, ele criou um ecossistema de remuneração que tenta compensar tanto o dono do site quanto o usuário, porque o usuário também pode ser recompensado, pode ganhar algumas dessas moedas aí e continuar usando o navegador por conta disso, porque ele sabe que vai ganhar alguma coisa, que de repente pode ser gasto, por exemplo, numa compra online. Só que, cara, bom, para começar, o Brave, assim, é muito novo, deve ter 0,000% de uso, porque assim, é só quem é mais entusiasta mesmo, ou curioso que tá testando o negócio, e ele coloca um sistema de moedas digitais que assim, se o Bitcoin ainda é uma incógnita para muita gente hoje, imagina uma moeda que ele acabou de criar que vai funcionar só naquele universo, sabe? Mas aí você vê que pelo menos tem um esforço da galera para tentar colocar esse equilíbrio entre anúncios, entre navegadores, né, para no caso, o papel dos navegadores é não bloquear anúncios em excesso, o usuário, claro que é a peça fundamental desse ecossistema todo. O Brave, quando ele surgiu com essa proposta de ter um bloqueador de anúncios nativo. Só que aí, por usuário normal, pode até ser uma coisa legal, né? Mas pra gente que trabalha na web, já fica aquela coisa que você vai torcer o nariz. Mas aí, logo no início, eles falaram, não, a ideia é que a gente bloqueie apenas aquilo que for invasivo, apenas aquilo que prejudicar a experiência do usuário ou aquilo que for perigoso. Pode ser um malware, por exemplo. Então, se tiver um anúncio de malware, ele vai bloquear. Só que aí depois eles viram que isso não era sustentável e colocaram essa ideia da criptomoeda, né, dessa moeda digital, que é o BET. Só que o BET, cara, ele conseguiu arrecadar, acho que no primeiro dia ele fez uma espécie de leilão lá, ele conseguiu arrecadar o equivalente a 35 milhões com isso, com uma cota lá do BET, e depois o assunto meio que morreu, sabe? Deve estar lá... Isso é projeto pra feira de ciências, cara. Isso nunca vai virar... Exato. Nunca vai ser usado em massa. Me lembra justamente algo que eu faria, por exemplo, na faculdade, sabe? Eu pensei, nossa, podia ter tido um projeto desse pra fazer meu TCC, sabe? E aí a mesma coisa, se a gente pensar, seguir por essa linha de pensamento, a gente vai chegar, por exemplo, no Vivaldi, que é outro navegador, ele foi criado por acho que não sei se era fundador ou... Era algum nome forte ali da Opera, acho que era o CEO da Opera. Mano, esses caras saem das empresas de navegadores e vão criar os seus próprios navegadores. É um inferno isso. Pois é, cara. E assim, você olha... Meu Deus, vai fazer outra coisa. Tipo, desiste, o Opera já não deu certo. Por que você acha que fazer outro navegador vai dar certo? Vai minerar bitcoins, né? Porque... Mas, cara, porque assim, você até olha, assim, e você testa. Eu cheguei a testar o Vivaldi logo quando eles lançaram a versão beta. E assim, ele é funcional, ele tem alguns recursos interessantes, ele tem um visual bacana, ele tem aquela coisa minimalista, mas, cara, volta para aquilo que eu falei, não é nada que vai me fazer tirar da zona de conforto que eu já tenho com Chrome, ou com Firefox, ou com Safari, entendeu? Então, aquela afirmação de que os navegadores nanicos vão sumir, cara, eu acho que faz sentido, embora não seja algo desejável, mas eu acho que faz muito sentido porque a gente tá vendo isso acontecer agora, sabe? Vem gente com ideias magníficas, mas que no final das contas não fazem diferença. É commodity, né? Que nem a gente falou agora. Então... São ideias complexas também, porque, cara, imagina seu pai entendendo o que é criptomoeda. Tipo, não, para. Meu pai não sabe nem o que é navegador, sabe? Quanto é criptomoeda, não. O Andrés falou uma frase que eu acho que resume bem toda essa discussão. Ele não acha que vai ter uma nova guerra de navegadores em que o Firefox possa, ou qualquer outro competidor possa conseguir ganhar de novo market share em cima do Chrome. E ele faz uma analogia, ele fala que, tipo assim, lançar um novo browser hoje em dia seria tipo lançar um cavalo melhorado no ano de 2017. Só que a gente está dirigindo carros hoje em dia, então algumas pessoas ainda usam cavalos e tem um valor em utilizar um cavalo, mas a tecnologia seguir em frente quando o assunto é meio de transporte, né? Mas ele quer dizer o seguinte, hoje em dia, cara, a gente já não olha mais para isso, a gente usa aplicativo, a gente tá no smartphone, a tendência é o share do desktop diminuir cada vez mais, né? O mobile continuar crescendo. Então, se já não era relevante ter uma segunda opção de navegador no desktop, né, vamos lembrar, o Chrome ganhou espaço porque aquele que estava lá no desktop que vinha como padrão era muito, mas muito ruim. Né? Era muito ruim. Hoje em dia não tem mais isso. Mesmo o navegador que vem instalado como padrão em qualquer sistema já é um navegador utilizável, até o da Samsung, entendeu? Então, hoje em dia não faz mais sentido entrar nessa briga de tentar lançar uma alternativa, seja com criptomoeda, seja com bloqueador de anúncio, seja com o que for. Não vai fazer você ganhar market share. E tudo isso também liga com o Tecnocast 43, que a gente fala sobre o fim da web. Quem não ouviu, favor ouvir. Isso aí.
Então é isso, galera. A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do Tecnocast. Não esqueça de avaliar o programa na iTunes Store, de indicar para os seus amigos que ainda não conhecem a mídia podcast. E se você quiser continuar conversando com a gente nas redes sociais, eu sou @mobilon, @Paulo Riga E @ealecrim. A gente fica por aqui, mas voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá! Falou! Até mais. E o Chrome, eu não sei o que o Google faz, mas o Chrome consome muita bateria, é alguma coisa impressionante, assim. Se eu tô com o Chrome aberto, necessariamente... Caralho, acabei de lembrar, tu que não tá conectado na tomada, tem 4% de bateria, peraí. Cara, se você não tivesse falado de bateria, ele não ia nem perceber. Caralho, ainda bem que você falou de bateria, cara. Que burro. Ok, temos um erro. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.